Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências da gente. Vamos dar início à nossa quinta aula. E a temática de hoje é uma temática bem interessante. Se a gente for abordar e esmiuçar bastante, fica bem extenso. Mas hoje a gente vai abordar de uma forma mais tranquila a questão dos fenômenos atmosféricos. E o que são esses fenômenos atmosféricos? Pelo nome, a gente já entende que é algo relacionado à dinâmica da atmosfera terrestre. Mas vamos entender mais um pouquinho como é que esses fenômenos acontecem. O que são fenômenos atmosféricos? Esses fenômenos são processos naturais, lembra dessa palavra, processos naturais, que acontecem dentro da nossa atmosfera terrestre e estão diretamente relacionados às dinâmicas de temperatura de ar e também da pressão atmosférica. Eles envolvem o vento, umidade, precipitações e formações de nuvens. Então, para vocês entenderem esse assunto, a questão dos fenômenos que vão acontecer na superfície terrestre, a gente tem que entender o que é essa atmosfera. Vamos relembrar um pouquinho um assunto que com certeza vocês já viram, que são as camadas da atmosfera que a gente tem. A gente tem 5 camadas na nossa atmosfera, que são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Lembrem-se que a troposfera é a camada que está mais próxima da superfície terrestre, ou seja, é essa camada que vai concentrar a maior parte dos gases, daqueles gases atmosféricos, certo, pessoal? Então, vocês têm que lembrar dessa informação. Vocês têm que saber as 5 camadas atmosféricas que a gente tem, formando a nossa atmosfera de um modo geral, num todo, essas 5 camadas, e se ligar na questão da troposfera, que é onde concentra a maior quantidade de gases atmosféricos, certo? Isso vai ser uma informação muito importante para a gente dar continuidade ao assunto, correto? Os fenômenos atmosféricos ocorrem de forma natural, que foi aquilo que a gente já falou. No entanto, eles podem se intensificar pela ação humana, ou seja, ele acontece de uma forma natural, a gente não pode impedir. Só que algumas ações humanas acarretam na intensificação desses fenômenos, que talvez pode acarretar problemas se acontecer em algum lugar habitado algum desses fenômenos, certo, pessoal? Ou seja, a gente, ser humano, não pode impedir esses fenômenos, mas algumas ações da gente podem melhorar ou piorar a questão dos acontecimentos desses fenômenos, tá certo? Alguns dos fenômenos mais famosos que a gente tem são os ciclones, os tornados, a inversão térmica, o efeito estufa, o El Niño e a Laninha. A gente vai ver de forma mais explicadinha cada um deles, tá certo? Aqui nós temos a questão dos elementos relacionados aos fenômenos, que podem contribuir para o acontecimento desses fenômenos. De um modo geral, são vários, mas os principais elementos são o vento, uma ressalva para os GIFs maravilhosos que Luiz Carlos colocou, a formação das nuvens, olha aí, pessoal, como é interessante. Depois da formação das nuvens, a gente tem a temperatura, também influencia na questão dos fenômenos atmosféricos, certo? Ou aumento da temperatura ou diminuição da temperatura. Ou ventos mais rápidos ou ventos mais lentos. Pressão atmosférica, ou o aumento dessa pressão ou a diminuição dessa pressão. Esses elementos eles podem influenciar negativamente ou positivamente a formação desses fenômenos atmosféricos, certo, pessoal? E a questão das precipitações, das chuvas, certo? Olha aí o gifzinho da chuva. Agora a gente vai falar um pouquinho, de forma mais explicadinha, desses fenômenos atmosféricos. Aí eu trago 2 fotos que representam os tornados, um fenômeno atmosférico que a gente vai falar também. Primeiro, vamos abordar a questão dos ciclones. O que são os ciclones? Por definição, eles são fortes ventos carregados de umidade que giram em sentido circular. Esses são os ciclones. Geralmente, esses ventos
eles apresentam uma velocidade superior a 200 km por hora, ou seja, é uma velocidade extremamente rápida, certo, pessoal? Ventos que giram de forma circular com velocidade de até mais de 200 km por hora, certo? Eles possuem uma larga extensão, ou seja, uma extensão muito grande, sendo completamente vistos somente por imagens de satélite, ou seja, a gente pode ver o ciclone de uma forma total só por imagem de satélite, certo? Os ciclones tropicais mais comuns formam-se em áreas de baixas latitudes, entre 5 e 20 graus, enquanto os ciclones extratropicais formam-se em regiões de elevadas latitudes, certo? Quando um ciclone acontece no Oceano Pacífico ou Índico, ele recebe o nome de tufão, é uma informação muito importante. Oceano Pacífico ou Índico vai receber o nome de tufão. Já quando ele acontece no Oceano Atlântico, ele recebe o nome de furacão, certo? Se foi um furacão, aconteceu no Oceano Atlântico. Se for tufão, aconteceu no Oceano Pacífico ou Índico, certo, pessoal? Bem simples de entender. E aí tá a fotozinha dele. Os tornados são fenômenos também motivados pelo rápido deslocamento do vento, da mesma forma dos ciclones que a gente falou. O vento se deslocando de forma circular e rápido, uma velocidade muito grande. Porém, em menores extensões, mas com a capacidade destrutiva até maior. Haja vista que os seus ventos podem chegar até 800 km por hora, enquanto o ciclone atinge velocidades de até 200 km por hora, o tornado vai atingir 800 km por hora, ou seja, ele vai ser bem mais destrutivo que o ciclone. Aí a gente vai falar agora da inversão térmica. É um fenômeno bem interessante e que a gente deve tratar. Mas o que é inversão térmica? Vamos analisar pelo nome. Térmica tem a ver com temperatura. E inversão, invertido, ou seja, vai haver a inversão dessas temperaturas. Certo, pessoal? E o que é essa inversão? É um impedimento da circulação natural dos ventos. É chamado de inversão térmica. Vai ser o impedimento da circulação natural dos ventos. Ele não vai circular mais de maneira normal, de maneira natural. Vai se inverter, certo? Esse fenômeno acontece quando a camada de vento quente, que fica na superfície, não consegue passar pela camada de vento frio e vice-versa. Ou seja, vão se inverter essas camadas de temperatura, certo? Geralmente, esse movimento é muito comum em locais que possuem maior poluição do ar. Aí vai aquela questão que a gente falou, da intervenção humana. Esses processos acontecem de forma natural, mas quando a gente, ser humano, coloca a mãozinha lá, eles podem ser problematizados, tá certo, pessoal? Como nas grandes cidades, São Paulo, Nova York e grandes centros industrializados. Ou seja, quanto mais industrializada for essa cidade, vai acontecer mais a questão do processo da inversão térmica, certo? E esse processo permite um maior contato das pessoas com ar poluído, ou seja, a gente vai ter mais contato com esse ar que tem gases poluentes, certo, pessoal? Já é uma problemática que a gente deve tratar, já que não consegue ser dissipado pelo bloqueio. Esse contato pode gerar alguns problemas de saúde na população desses locais, como doenças cardiorrespiratórias, coceiras, nos olhos e na garganta, asma e bronquite, certo? E aí eu coloquei uma imagenzinha que mostra o fluxo normal dessa temperatura. Embaixo, o ar quente, em cima, o ar frio e mais em cima, o ar mais frio. A inversão térmica é justamente quando esse ar frio desce, certo? Ele não consegue ser dissipado. Então, aí, né, onde está esse ar frio, vai ficar a questão dos gases poluentes. Ar frio, ar quente e ar frio. Ou seja, esse fluxo aí não está normal. O fluxo normal é ar quente embaixo e em cima ar frio, certo, pessoal? E aí a gente vai falar de um efeito que é muito falado nas escolas. A gente estuda bastante ele, que é a questão do efeito estufa. Mas o que é esse efeito estufa que a gente tanto fala, que a gente tanto trata?
Ele é um fenômeno atmosférico que garante a manutenção de calor na Terra, através da reflexão e absorção dos raios solares. Então, o efeito estufa ajuda a manter a nossa temperatura terrestre. Se não existisse esse efeito estufa, a Terra teria temperaturas baixíssimas, de até menos 15 graus. 15 graus negativos, certo, pessoal? Então, o efeito estufa ele serve para manter a temperatura terrestre. Resumidamente, alguns gases na atmosfera refletem parte da radiação solar recebida pelo planeta, e o restante bate na superfície e retorna para o ar, onde é novamente refletido e assim sucessivamente. Caso não existisse esse efeito, estima-se que o planeta apresentaria temperaturas inferiores a menos 15 graus Celsius, que dificultaria a existência de vida em razão da ausência de água na forma líquida, ou seja, seria inabitável. Por isso que é importante a questão do efeito estufa, porque ele mantém a temperatura da Terra. Sempre lembra disso, tá certo, pessoal? E aqui, uma imagenzinha para mostrar a vocês a questão do fluxograma do efeito estufa, certo, pessoal? E aí a gente tem também uma problemática muito grande, que é a questão da emissão desses gases do efeito estufa, certo? Que também gera uma problemática, que é a questão do metano, do dióxido de carbono, certo? Do SF6, do hexafluoreto de enxofre, certo? Que esses são alguns gases poluentes, gases do efeito estufa, os chamados gases do efeito estufa, certo? Esse efeito estufa é um processo importante para a existência da vida na Terra, na forma em que conhecemos. Sem ele, a temperatura média do planeta seria em torno de 18 graus Celsius negativos, que foi aquilo que a gente já falou antes. Para efeito de comparação, a temperatura média global na superfície da Terra é de 14 graus. Se hoje estamos vivos, é devido ao efeito estufa, ou seja, vamos ressaltar a importância desse efeito, certo, pessoal? Que mantém o planeta habitável, propício para a vida. Se a gente não tivesse esse efeito estufa, a gente não poderia viver no planeta Terra, ele seria inabitável, certo? Nessa interação, os chamados gases de efeito estufa absorvem a radiação solar e passam a emitir de volta para a superfície terrestre com radiação infravermelha, ou melhor dizendo, o calor. Essa radiação infravermelha vai ser o calor, que vai manter a temperatura terrestre, certo? Somente parte desse calor consegue sair da atmosfera e voltar para o espaço. E é assim que a Terra consegue manter a sua temperatura. Tá bom, pessoal? E aí a gente vai falar de um efeito muito importante também, de 3 efeitos, na verdade, 3 fenômenos, que são a neve, o granizo e o orvalho. Vamos falar mais especificamente de cada um. Um dos mais belos fenômenos atmosféricos é a neve. Com certeza, é um fenômeno muito bonito que várias pessoas gostam de ver. A neve é o fruto da precipitação de cristais de gelo, geralmente agrupados em focos, que são formados pelo congelamento do vapor de água suspenso na atmosfera. A neve vai ser esse congelamento do vapor de água suspenso na atmosfera terrestre, certo? Quando há esse congelamento, há a neve, ok? O granizo, por sua vez, é o cristal de gelo que, por causa de fortes correntes ascendentes, dentro da nuvem acaba subindo e caindo várias vezes. A questão do granizo, aquelas pedrinhas de gelo que chovem, certo, pessoal? Até ganhar volume, ou seja, ela vai crescendo e se precipita, cai, ok? Por fim, a geada nada mais é que o orvalho congelado, que sob a forma de uma fininha camada branca cobre as superfícies. A gente vê muito o orvalho nas plantinhas. Quando a gente acorda de manhã, vê as plantinhas, está lá, ela molhadinha. Isso é o orvalho, certo, pessoal? E aí eu trago algumas fotos para vocês verem. Esse é o fenômeno atmosférico da neve, muito conhecido, muito bonito, por sinal. Aqui a questão do granizo, são essas pedrinhas de gelo. E o orvalho, certo? Então, minha gente, isso foi a aula de hoje, a questão dos fenômenos atmosféricos, certo, pessoal? Vocês podem acompanhar também o assunto pelo livro didático de vocês, ok?
Obrigada e até a próxima aula.